Será que Avatar Fogo e Cinzas consegue manter a magia que fez os dois primeiros filmes arrecadarem bilhões? Ou James Cameron finalmente perdeu o fôlego criativo que o tornou um dos cineastas mais visionários de Hollywood? Depois de anos esperando pelo terceiro capítulo da saga de Pandora, finalmente temos o veredito. E para ser sincero, é complicado. Não é um desastre, mas também não é a experiência transformadora que os filmes anteriores entregaram. É como se o James Cameron tivesse encontrado uma fórmula confortável e decidido que não vale a pena arriscar mais. Quando o primeiro Avatar chegou aos cinemas lá em 2009, foi uma revolução. A tecnologia de captura de movimento, o 3D imersivo, a construção de um mundo alienígena que parecia vivo, tudo aquilo era novo, empolgante e justificava cada minuto das quase 3 horas de filme. Depois, em 2022, veio O Caminho da Água, que nos levou para os oceanos de Pandora e apresentou criaturas marinhas gigantescas, um clã fisicamente diferente e uma nova camada visual que, de novo, impressionou. Mas agora, com Fogo e Cinzas, a sensação é diferente. A novidade não está mais lá. O filme se passa logo após os eventos de O Caminho da Água, com a família Sully ainda lidando com o luto pela perda que sofreram no final do segundo filme. Jake e Neytiri voltam ao clã aquático, mas a dor da perda pesa sobre todos, especialmente sobre Neytiri, que passa a encarar Spider com desconfiança e até hostilidade. Descobrir que ele é filho do antagonista que voltou como Avatar Na'vi só piora as coisas. Enquanto isso, o Na'vi Miles continua trabalhando com o exército humano para explorar Pandora, até que surge um novo clã em cena, os Na'vi de Fogo, liderados por Varang. A ideia de explorar um povo Na'vi que se afastou de Eywa, que perdeu o equilíbrio espiritual e se tornou mais brutal e selvagem, tinha tudo para ser o ponto alto do filme. Esses Na'vi do fogo são desconectados da natureza, movidos por raiva e ressentimento. Eles representam o oposto de tudo que conhecemos sobre os Na'vi até agora. Mas, infelizmente, o filme não explora isso direito. Em vez de mergulhar na cultura e na história desse povo, Fogo e Cinzas apresenta eles como mais um exército oponente, uma carta na manga para usar no terceiro ato. Olha, é frustrante porque estava ali a oportunidade do James Cameron fazer o que ele faz de melhor. Construir um pedaço novo de Pandora com suas próprias regras, mitologia e conflitos internos. Mas não é isso que acontece. Em vez de inovar, Fogo e Cinzas recicla. As grandes batalhas acontecem praticamente nos mesmos lugares do segundo filme. As criaturas são, na maior parte, as mesmas dos dois primeiros filmes. Os gigantescos Tulkun voltam, assim como os caçadores malvados com seus barcos e submarinos. A sensação é que James Cameron filmou 2 filmes ao mesmo tempo e acabou entregando 2 Avatar: O Caminho da Água. Eu entendo que fazer um filme desses não é fácil. A tecnologia envolvida é absurda, o trabalho de efeitos é monumental e o resultado visual é sim impressionante. Mas quando a gente já viu 2 espetáculos deslumbrantes no mesmo universo, o visual sozinho não segura o filme todo. Precisava ter novidade em outras áreas também. Precisava ter uma história que te prenda, personagens que evoluam, conflitos que te façam pensar. E Fogo e Cinzas não entrega isso. A história é média. Tem momentos de suspense, tem melodrama familiar, mas o filme não surpreende em nenhum ponto significativo. Tem uma sequência que o Spider ganha a habilidade de respirar o ar de Pandora através de uma intervenção de Eywa. E isso gera alguns momentos emocionais, mas também apaga o que tornava o personagem interessante. Ele era o humano que precisava da máscara, sempre lembrando que era o estrangeiro. Agora ele se encaixa mais em Pandora, e isso tira a sensação que existia antes. O arco de Neytiri é um dos mais fortes do filme. Zoe Saldana continua entregando uma performance incrível, e a jornada de uma mãe consumida pelo ódio que finalmente aceita o Spider como parte da família é bem trabalhada. Tem uma cena brutal entre Jake e Neytiri, onde os dois explodem um com o outro, e é provavelmente uma das cenas mais cruas que Cameron já fez. Ela acusa Jake de ter falhado como pai, de ter abandonado Loak. Ele acusa Neytiri de ódio cego contra humanos, de não entender que eles têm filhos de espécies mistas. É um momento poderoso, mas que também expõe o quanto o roteiro depende de conflitos familiares para sustentar a narrativa. Loak, o filho mais novo, tem um arco de amadurecimento. Ele lida com a culpa pela morte do irmão, enfrenta a rejeição do pai e, eventualmente, encontra seu próprio caminho. É uma história de crescimento que funciona, mas que também soa familiar demais. Já vimos esse tipo de jornada antes e Fogo e Cinzas não adiciona camadas suficientes para fazer algo único. Miles continua sendo um antagonista eficiente.
Stephen Lang entrega uma performance pesada, e a dinâmica entre ele e Jake Spider é interessante, especialmente no terceiro ato, quando Jake salva Miles e Spider, criando um momento de humanidade que quase faz o vilão reconsiderar suas escolhas. Mas Neytiri ataca e Miles cai, o corpo dele desaparece e, se houver um quarto filme, é provável que ele volte. Cameron já deixou espaço para isso. Agora vamos falar do elefante na sala, o tempo de duração desse filme. Fogo e Cinzas tem 3 horas e 17 minutos. É o filme mais longo da franquia. Nas vezes anteriores, o tempo voou porque a gente estava sendo apresentado a tanta coisa nova. Agora, quando já vimos quase tudo, o filme não passa tão rápido. Tem momentos que a narrativa se arrasta, especialmente no meio, onde a família Sully é capturada e o filme se perde em subtramas que não levam a lugar nenhum. Se Fogo Cinza tivesse 2 horas, ou talvez 2 horas e meia, o espetáculo poderia carregar muito mais o peso. Mas com mais de 3 horas e sem a novidade dos filmes anteriores, a experiência fica cansativa. Tem uma sequência de batalha do filme maior do que qualquer coisa já vista na franquia até hoje. Durante aqueles 15, 20 minutos, é impossível não ficar completamente preso à tela. É o tipo de cena que justifica ver o filme no cinema, em 3D, na maior tela possível. Fogo e Cinzas não perde o ritmo quando o assunto é espetáculo, mas o espetáculo sozinho não sustenta um filme de 3 horas. E é aí que Fogo e Cinzas falha. O filme parece mais preocupado em preparar o terreno para Avatar 4 e 5 do que contar uma história completa e satisfatória. Tem várias pontas soltas, a possível sobrevivência do Miles, a reorganização dos militares, o que Kiri significa para o planeta e o foco humano em adaptação atmosférica. Tudo isso fica no ar, esperando pelos próximos filmes. James Cameron quer construir uma saga, quer que cada filme seja um capítulo de uma história maior, mas quando você faz um filme de 3 horas que não se sustenta sozinho, que depende de sequências futuras para fazer sentido, você corre o risco de alienar o público, porque nem todo mundo vai querer voltar no cinema daqui a 3 ou 4 anos para ver o próximo capítulo, especialmente se este aqui não entregou o que prometia. O trabalho com todos os efeitos é impressionante e tem momentos que dá para esquecer que nada daquilo é real. A água, a espuma, a forma como a câmera entra e sai da água com a lente parecendo molhada, tudo isso cria uma sensação de imersão que poucos filmes conseguem. James Cameron nos ensinou a não esperar mais do mesmo quando ele nos leva para Pandora. Eu queria ver algo novo, queria ser surpreendido, queria sair do cinema pensando como ele fez isso. Só que Avatar Fogo e Cinzas é um filme que entrega mais do mesmo. Se eu avaliasse só pela beleza visual, é a nota 10, sem dúvidas. Porque muitas cenas são de tirar o fôlego. Mas quando a gente está no terceiro filme deslumbrante de um universo, também tem que manter a novidade em outras áreas. E Avatar Fogo e Cinzas não conseguiu fazer isso. Talvez eu esteja tomando esses efeitos e o mundo como garantidos, mas esse é o risco de filmes de franquia. O que foi inovador vira esperado. No fim das contas, esses filmes são experiências. E não tem experiência melhor na sala de cinema do que um filme do Avatar quando ele está no seu melhor. O problema é que Fogo e Cinzas não está no seu melhor. Está confortável, está seguro, está repetindo a fórmula que funcionou antes. E talvez isso renda bilhões de novo. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.